Silêncio, um leve estremecer sob a pele. Hoje abriremos uma fenda no tempo, não para resgatar a história, mas para ouvir os sussurros que ela sufocou. Neste episódio, mergulharemos nas sombras da histeria e da repressão sexual, retornando àquelas mulheres esquecidas pelos corredores assépticos da ciência, mas vivas, muito vivas, nos subterrâneos da psique. Serão 7 blocos, 7 véus arrancados, inspirados nas pacientes de Freud, em seus corpos que falavam onde a palavra era proibida. Espasmos, cegueira, paralisias, sem causa visível, sintomas que dançavam como espectros nos limites da linguagem. Mas não espere uma aula de história. O que trarei é carne viva, desejo mutilado, delírio travestido de normalidade. Porque a histeria nunca morreu, apenas trocou de roupa. E talvez ao fim você perceba que ela não era loucura, mas o grito de quem foi obrigado a calar. Se prepare, e se o abismo do desejo te chamar, não desvie o olhar. Antes de começarmos, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir os gritos que não têm voz, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma descida aos porões da alma. Agora, apague a luz, feche os olhos e ouça. Ela se chamava Clara, ou talvez não. O nome importa menos que o que foi arrancado dela. Aos 12 anos, seus dedos começaram a se enrijecer sem razão. As mãos cerravam-se em punhos, como se quisessem conter algo que ameaçava escapar pela pele. Não era dor, era um arrepio contínuo, como se o corpo soubesse de algo que a mente recusava a entender. Os médicos diziam que era nervoso, a mãe atribuía a preguiça, o pai não dizia nada, só olhava pesado, como se já soubesse o que havia por trás daquela contração. Clara cresceu, dobrando o corpo amoral como uma flor espremida dentro de um vaso estreito demais. Aos 15, desmaiava sempre que via homens sorrindo. Aos 17, perdeu o controle das pernas por 2 semanas inteiras, depois de um jantar onde o cunhado a elogiou em voz alta. Ninguém notou. Ninguém nunca nota o sussurro que antecede o colapso. Foi nesse ponto que a mandaram para Viena, ao encontro de um homem de olhar meticuloso e bigode imóvel. O doutor falava baixo, como se temesse que suas próprias palavras ecoassem em um quarto vizinho. Histeria, ele disse, como se nomear o demônio o fizesse obedecer. Mas Clara não era histérica. Clara era um campo de guerra sem fronteiras. Seu corpo tremia por dentro, como uma terra assombrada pelas pegadas de quem passou cedo demais e ficou tarde demais. Ela sorria com os lábios e sangrava pelos olhos, invisivelmente. Os sintomas, para ela, eram formas de escapar sem sair. Gritava com os joelhos, suplicava com a pele. Freud anotava em seu caderno os gestos, os silêncios, os espasmos noturnos. Mas o que jamais escreveu, talvez porque não ousava nomear, era a pulsação subterrânea que se infiltrava nos encontros. A vibração muda de um desejo interditado, que escapava mesmo entre as palavras mais neutras. Clara era um corpo que sabia, e o saber do corpo é mais antigo que qualquer doutrina. Quando ela fechava os olhos no divã, via portas entreabertas, corredores com tapetes manchados, a silhueta de um pai que se demorava no abraço. O inconsciente não seguia pela cronologia. Ele repete, distorce, insinua, e naquele espaço entre a fala e o esquecimento, brotava a flor obscena da memória. O doutor dizia que o trauma é como um espectro que retorna para exigir reconhecimento. Mas e quando o espectro é o próprio desejo? E quando o que traumatiza é o prazer que não pode ser admitido? Foi assim que Clara compreendeu, ou quase compreendeu, que suas pernas não paralisavam por acidente. Elas recusavam-se a caminhar para um destino que não fora escolhido. Negavam-se a abrir caminho para uma feminilidade feita de obediência, de casamento arranjado, de filhos enfileirados como coroas de espinhos. Sua histeria era um protesto. Mas ninguém ouve o protesto das mulheres que não gritam. Chamam de loucura, de ataque, de vergonha familiar. Nas sessões ela tentava falar. A língua se prendia, os olhos se viravam e o corpo dizia por ela, não posso dizer. As palavras eram punhais,
e cada tentativa de enunciar feria mais do que curava. Por isso calava, por isso tremia, por isso se ausentava enquanto presente. O que Freud via como resistência era, na verdade, autopreservação. O inconsciente, aquele velho carcereiro, sabia que certas portas, uma vez abertas, não se fecham jamais. E havia coisas demais atrás da porta de Clara. Em uma tarde qualquer, quando o tempo parecia suspenso, ela sonhou que estava dentro de um espelho, mas no reflexo o rosto era outro, mais maduro, mais livre, mais perigoso. Ao acordar, não sabia se era um pesadelo ou um anúncio. Começou então a perder a voz, primeiro por horas, depois por dias. O mutismo como metáfora final de uma existência sempre silenciada. A repressão sexual não é a ausência de sexo, é a amputação simbólica do desejo. É transformar o corpo em propriedade alheia. Clara aprendeu isso cedo, quando ainda vestia laços no cabelo e já sentia olhos onde não devia haver presença alguma. A mulher histérica sofre do excesso do que não pode dizer. Freud escreveu como se ressoasse o que ela gritava por dentro, mas nem mesmo ele ousou mergulhar fundo o bastante. Clara, a flor cortada, passou anos se desfazendo lentamente. Os médicos diziam que melhorava, a família dizia que era uma fase, mas ela sabia. O que a corroía não era doença, era a normalidade sufocante, era a vida imposta, era o destino engessado que a vestia de branco e exigia sorrisos. Quando deixou Viena, não falou mais com ninguém. Mudou-se para uma casa com janelas pequenas e espelhos cobertos. Nunca se casou. Nunca voltou a andar sem a bengala que carregava como escudo. Mas também nunca mais desmaiou. Sua guerra havia mudado de campo, porque às vezes silenciar é sobreviver, e a histeria é apenas a linguagem das que não foram autorizadas a ter linguagem. O tempo não avança em linha reta nas casas onde o desejo foi sacrificado. Ele se arrasta, enrola-se em torno dos móveis, penetra as frestas do assoalho e permanece como umidade psíquica. Clara vivia agora em uma dessas casas, onde o silêncio não era apenas ausência de som, mas uma substância espessa, quase material, que impregnava as paredes e os pulmões. Aos olhos da aldeia, ela era uma mulher delicada, um eufemismo para aquilo que não se entendia. Nunca levantava a voz, nunca saía sem luvas, nunca aceitava carona de homem algum. Tinha a rotina das freiras, mas o olhar das bruxas. Havia algo em Clara que incomodava, que lembrava um vestígio de insubmissão domesticada. Ela passava os dias cuidando de pássaros, não por afeto, mas por identificação. Canários, periquitos, rolinhas, todos em gaiolas impecavelmente limpas, organizadas como relicários. Nenhum deles cantava, não porque estivessem tristes, mas porque Clara cortava suas cordas vocais. Um procedimento rápido, quase cirúrgico, que aprendia sozinha com os livros de anatomia. A vizinhança via isso como excentricidade. Alguns diziam que era piedade, evitar que os pássaros se exaurissem no canto. Outros murmuravam que havia crueldade. Mas ninguém entendia que, para Clara, silenciar aqueles corpos era um gesto de espelho, uma repetição compulsiva do que lhe haviam feito. Repetição, o demônio favorito do inconsciente. Nas noites de verão, quando o calor expandia os cheiros da casa, Clara sentava no sótão, de onde via a vila adormecida. Ali, revivia mentalmente as sessões em Viena, como se ainda estivesse deitada no divã. A voz do doutor, calma e insistente, ainda ecoava. Fale livremente, como se a liberdade fosse um dom natural, e não um campo minado para quem nasceu mulher. Ela pensava então na mulher que poderia ter sido, aquela do espelho, a que sorria com a boca inteira, a que abria as pernas por vontade e não por dever. Mas essa mulher era perigosa demais. No fundo, Clara sabia, se um dia a deixasse emergir, perderia tudo, porque o desejo reprimido não desaparece. Ele fermenta, ele se deforma, ele sonha com vingança. As noites de insônia eram atravessadas por sonhos úmidos, viscerais,
Sonhava que estava grávida de uma criatura sem olhos que lhe devorava o ventre por dentro. Sonhava que era tocada por mãos invisíveis, mãos que lhe causavam náusea e prazer ao mesmo tempo. Sonhava que falava, que gritava e ninguém ouvia. Esses sonhos não vinham do nada. Eram formações do recalcado. Sintomas disfarçados de fantasia. O corpo histérico não esquece. Ele arquiva nos músculos, nos ossos, nos fluidos. Ele trama. Durante um desses sonhos, Clara acordou com o som de asas batendo contra as grades. Um dos pássaros, recém-chegado, tentava fugir da gaiola. Ela o observou imóvel, por minutos intermináveis, e então, como se fosse movida por uma força estrangeira, abriu a portinhola. Mas o pássaro não saiu, ficou parado, tremendo, como se não soubesse mais o que era liberdade. Clara chorou, pela primeira vez em anos, mas o choro não vinha dos olhos, vinha do ventre. Um choro uterino, ancestral, que reverberava como tambor no corpo vazio. Naquela noite não dormiu. Caminhou pela casa apagando todas as luzes, cobriu os espelhos com panos escuros, desceu ao porão. Havia uma mala antiga, guardada ali desde sua volta de Viena. Dentro estavam os cadernos das sessões, algumas cartas jamais enviadas e uma pequena caixa de prata. Ao abri-la, encontrou um relicário, onde guardava, ainda menina, os fios de cabelo cortados após a primeira menstruação. Foi naquele instante que entendeu. A repressão não era só sexual, era simbólica, era um ritual de apagamento. Desde o sangue inaugural até o último suspiro de desejo, tudo fora catalogado como vergonha. A mulher deveria ser vazia. Clara fora treinada para isso. Mas o vazio também é palco de retorno. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Pequenas coisas. Deixava as luvas em casa. Parava diante do espelho por minutos a mais. Observava seu corpo com um olhar quase clínico. Não de vaidade, mas de escavação. Queria ver o que ainda havia de vivo ali. Um dia, durante o banho, notou que sua mão tremia menos, como se a raiva, antes enterrada, tivesse começado a emergir. E com ela, a força de se sustentar. Era o início do retorno do recalcado. Freud escreveu que o desejo, quando reprimido, encontra saídas tortas. O sintoma, o sonho, a fantasia neurótica. Mas há outro caminho, o da transgressão interna, o da mulher que ousa olhar para dentro do abismo e, ao invés de recuar, avança. Clara começava a lembrar, não fatos, mas sensações. O toque do pai na infância, disfarçado de carinho. O olhar do professor, demorado demais. O calor do próprio corpo quando, sem saber o que era, desejava. Lembranças que não vinham em forma de história, mas como fragmentos, imagens partidas, ruídos, arrepios, e com cada lembrança um dos pássaros morria. Não era culpa de Clara. Era simbiose. Ela e os pássaros eram feitos do mesmo material, matéria sufocada. Quando um pedaço dela voltava a respirar, um pedaço da gaiola deixava de ter sentido. Ao final da semana, todos os pássaros estavam mortos, não de doença, não de fome, de colapso, como se não suportassem o peso do que havia sido silenciado por tanto tempo. Clara enterrou cada um com uma flor, um gesto fúnebre e ritual. E naquele enterro simbólico, algo nascia, um desejo ainda informe, mas pulsante. O retorno do que um dia ela foi antes de ser dobrada. E o medo, esse sim, cantava dentro dela, pois agora sabia. O desejo, uma vez acordado, nunca mais adormece por completo. Durante semanas, Clara viveu em suspensão. Era como andar dentro de um espelho estilhaçado. Cada passo, uma memória cortante. Cada respiração, um reflexo distorcido. O mundo ao seu redor não havia mudado. A casa ainda era a mesma. Os corredores úmidos, os móveis imóveis. Mas dentro dela, o tempo começava a sangrar. O recalque, esse velho operário da alma, já não trabalhava em silêncio. As engrenagens do inconsciente estavam enferrujadas demais para conter a pressão. E Clara começou a sentir, não com a leveza dos sentimentos confessáveis, mas com a densidade dos interditos.
Um toque no próprio braço fazia sua pele arder. Um cheiro, o de lavanda antiga, presente no vestido de sua mãe, a fazia engasgar. Uma música tocada ao longe, em um rádio qualquer, a fazia chorar por horas, sem saber o motivo. O retorno do recalcado nunca é discreto. Ele vem com fome, vem com sede, vem com o corpo inteiro. E Clara, sem saber, começava a ser tomada por aquilo que jamais foi permitido existir. Nas madrugadas, escrevia pedaços de frases, desenhos obscenos, palavras repetidas como mantras. Pecado, flor, pele, fogo, pai. Era como se uma língua esquecida estivesse tentando reaprender a falar. A letra era trêmula, mas o conteúdo feroz. Textos que nunca seriam lidos. Confissões que não pediam perdão. Aqueles papéis, sujos de tinta e suor, eram seus novos diários de análise. Só que agora sem doutor, sem julgamento, sem contorno. Freud dizia que o inconsciente não conhece o tempo, mas Clara começava a perceber que ele também desconhece piedade. Aquilo que fora reprimido voltava não como lembrança, mas como possessão. Certa noite, acordou deitada no chão da cozinha, com as mãos cobertas de terra. Havia cavado no jardim, mas não sabia o quê. No dia seguinte, ao vasculhar o local, encontrou um pássaro morto, mas não dos seus. Era um corvo grande, com olhos quase humanos, morto, mas inteiro, nenhuma marca, como se houvesse caído do céu só para ela. Tomou aquilo como sinal. O inconsciente fala por imagens, e Clara estava aprendendo a escutá-las. O corvo era o tótem do interdito, o mensageiro da dor ancestral. Começou a manter o corpo empalhado dentro de casa, ao lado do relicário. Queria se lembrar todos os dias do que havia sido arrancado e do que agora estava voltando. Mas a repressão é persistente, é um cão que não solta o osso. E com o retorno do desejo, voltavam também os castigos. Crises de asfixia, paralisias súbitas nas mãos, um formigamento no ventre que evoluía para a dor. Não era doença, era memória corporal. O corpo agora berrava, dizia em carne o que em palavras jamais pôde. E mesmo assim, Clara não procurava ajuda. Não por orgulho, mas porque sabia. Não havia cura para o que ela sentia. Havia apenas travessia. Numa tarde chuvosa, sentada na poltrona da sala com o corvo ao lado, Clara lembrou de um sonho antigo, tido ainda em Viena. No sonho, caminhava por um hospital. Mas os corredores eram úteros, as paredes pulsavam, e os médicos eram homens sem rosto, que tocavam seu corpo com mãos frias. Ela queria correr, mas suas pernas eram raízes. E de sua boca só saíam penas. Na época, o sonho fora registrado como mais um delírio histérico. Agora, ela o via como profecia. A histérica não é louca, é oráculo. Seu corpo é o palco onde o desejo, a culpa e o interdito encenam tragédias arquetípicas. Clara começou a desenvolver um novo ritual. Toda noite, antes de dormir, acendia uma vela, colocava os escritos do dia anterior no fogo e murmurava o nome de uma mulher que havia conhecido no passado. Ana O, Dora, M. Mulheres que também haviam sido chamadas de histéricas, diagnosticadas, tratadas e esquecidas. Ela as convocava como testemunhas, como irmãs. Era uma espécie de missa negra, uma anti-análise, não para curar, mas para evocar. Clara não queria mais se livrar da dor. Queria entendê-la, queria dançar com ela até o fim. E foi nesse caminho torto que algo insólito aconteceu. Na manhã do 13º dia de ritual, acordou com a boca suja de sangue. Assustada, correu ao espelho. Os lábios estavam intactos, mas entre os dentes havia uma pena. Pequena, escura e ainda quente. Não havia mais pássaros vivos na casa. E mesmo que houvesse, aquela pena era dela. Foi aí que entendeu. Ela havia se tornado a própria gaiola. E o que saía agora era o que ficou preso durante uma vida inteira. O desejo, finalmente, encontrava uma brecha. E o preço seria alto. A mente de Clara, que antes era uma casa trancada, agora tornava-se um labirinto. E cada curva escondia não apenas memórias, mas monstros. Não aqueles criados por traumas alheios, mas os seus.
os criados a partir do desejo negado, do amor proibido, do toque abortado. Ela começava a entender o que Freud talvez jamais compreendeu totalmente. A histeria não é a doença da mulher. É a doença da cultura sobre a mulher. E Clara agora era a herdeira desse delírio coletivo. Clara já não caminhava. Deslizava, como se seus pés, encharcados de simbolismo, tivessem desaprendido o peso do chão. Passava os dias envolta em tecidos grossos, a pele alérgica ao sol, o corpo refratário a qualquer tentativa de mundo. Não era doença, era gesto, uma retirada ritual do que antes fingia ser cotidiano. Agora, seu único alimento era o que queimava: cartas, diários, fotografias. Cada combustão era um exorcismo, cada cinza uma confissão. Ela não sabia mais distinguir o que era sonho do que era recordação. E talvez já não importasse. Os sonhos vinham como cavalos noturnos, selvagens, cavalgando sobre seus lençóis. Sonhava que era enterrada viva sob um campo de flores. Sonhava que era despida por uma multidão de rostos que sussurravam nomes que nunca ouvira. Sonhava que paria uma serpente que a devorava de dentro para fora. Acordava encharcada, trêmula, mas lúcida. Lúcida no delírio, como se o delírio fosse de fato a lucidez absoluta. E então veio a mancha. Primeiro, um ponto vermelho na parte interna da coxa. Depois no ventre, depois nas costas. Não era sangue menstrual. Já não menstruava há anos. Era outra coisa. Um aviso. Um símbolo cutâneo. O corpo falava como falava em Viena, pela ferida. O retorno do desejo agora se imprimia na epiderme como estigma. Mas ao contrário dos santos, Clara não sangrava por fé. Sangrava por não ter gozado, por ter sido educada a não gozar. Por ter aprendido que entre o prazer e a culpa, o caminho mais seguro sempre foi o silêncio. O inconsciente, cruel escultor, agora moldava o corpo como quem escreve um manifesto. Clara voltou a escrever, mas não mais nas folhas soltas que entregava ao fogo. Escrevia nas paredes, com os dedos, com as manchas, com a própria saliva. Poemas surreais, hinos ao corpo, confissões de uma sexualidade nunca vivida. Meu ventre é uma língua morta que ainda sonha em ser tocada. Ela rabiscava em grafite grosso, quase cortante, e depois sentava diante da parede, nua, como quem reza. Ela já não esperava cura, esperava revelação. E a revelação veio como um espelho antigo, quebrado, mas ainda capaz de refletir. Certa noite, Clara sentiu o chão da casa pulsar. Literalmente, como um coração enterrado sob as tábuas. Deitou-se no chão e sentiu a vibração. Era como o bater do próprio útero. Um órgão que o mundo tentara calar, mas que agora batia com a força de 1000 vozes femininas soterradas. Ela compreendeu. A histeria era um idioma interditado. E seu corpo, a última falante. A partir desse dia passou a andar nua pela casa. Não por libertação, mas por luto. O luto da carne que nunca foi vivida. Passava as mãos nos próprios seios como quem tateia ruínas. Enfiava os dedos na boca com violência, tentando arrancar palavras que não sabia dizer. A masturbação, antes abominada, tornou-se oração. Mas não havia prazer, só dor, porque tocar-se era acionar todas as memórias do toque proibido, era reativar a máquina do interdito, e o prazer para Clara era um campo minado. Freud falava da neurose de defesa, da forma como o ego se constrói fugindo do que deseja. Mas Clara vivia outra coisa. Ela não fugia. Ela era o desejo aprisionado em carne. Um desejo que, por não poder se expressar, se voltava contra si mesmo. Um desejo que queimava as próprias entranhas como um incêndio controlado por uma criança cega. Ela começou a adoecer, mas não como antes. Agora era o corpo inteiro, uma febre constante, os olhos opacos, a pele translúcida. O médico da vila disse ser coisa de mulher que vive só. Receitou repouso e morfina, mas Clara não queria repousar. Queria arder até o fim. Recusou os remédios e a dor se tornou linguagem. Nos últimos dias daquele mês, passou a ouvir vozes, não alucinações,
mas ecos. Ecos de todas as mulheres que, como ela, foram diagnosticadas por sentirem demais. Chorava por Amy, que tremia ao lembrar do pai. Por Dora, que tossia ao negar o desejo pelo marido da madrasta. Por Elizabeth, que arrastava a perna como punição por querer. Por Ana O, que falava línguas que nunca aprendeu. Talvez porque sua alma precisasse de novos vocábulos para não se desfazer. Clara era todas elas, e nenhuma. Ela era o corpo coletivo da histeria, o receptáculo das repressões que a cultura plantou nas bocas femininas costuradas com linha moral. Sua dor não era só sua, era transgeracional, era mítica. Certa manhã, ao acordar, sentou-se diante do espelho e, pela primeira vez em décadas, viu-se. Não como mulher, não como paciente, não como histérica, mas como testemunha, testemunha de um crime sem nome, o assassinato simbólico do desejo. E então sorriu, um sorriso leve, quase infantil, quase assombroso, porque sabia, aquele corpo tão ferido, tão marcado, tão silenciado, ainda vivia, e se ainda vivia, ainda falava, mesmo que fosse através do sangue. Mesmo que fosse através do delírio, mesmo que ninguém mais escutasse, o quarto sempre esteve lá. No fim do corredor, onde a luz não chegava, a porta mantinha-se fechada não por tranca, mas por um pacto mudo, um daqueles que fazemos sem saber, mas que regem nossa vida como rituais secretos. Desde o retorno das visões, dos sonhos úmidos e das febres simbólicas, Clara sentia o chamado. O quarto era como um dente envenenado na estrutura da casa, latejando, ameaçando supurar. Ali morava o que não pôde nascer. Era o lugar onde a infância fora dobrada com palavras doces demais, onde as roupas de menina eram penduradas como ornamentos de castidade, onde os olhos da boneca favorita guardavam mais segredos do que um confessionário. Era também onde ela aprendera a disfarçar os sinais do corpo, o calor repentino, a pulsação fora de hora, o arrepio que não combinava com a idade. Ali, nas sombras daquele quarto, o desejo fora observado e esquecido. Mas o desejo não desaparece. Ele se recolhe, ele espera. Clara abriu a porta numa manhã cinzenta sem pensar. O ar era pesado, cheio de pó e perfume antigo. O papel de parede se descascava como pele ressecada. No centro, uma poltrona. Sua poltrona de menina. Ao lado, dobrado com uma precisão que mais lembrava um luto, o vestido da primeira comunhão. Ela não chorou, apenas sentou-se e, de olhos fechados, deixou que as imagens emergissem. Não como lembranças, pois a memória mente, mas como símbolos. O corpo dela, encolhido na cadeira, se tornava o mesmo de antes. A menina que começava a perceber que seu corpo era observado com olhos que pareciam carinho, mas vinham carregados de expectativa. A criança que aprendeu a não se mover demais, a não rir alto demais, a não encostar em si mesma, porque o desejo, disseram, era um bicho perigoso, e ela devia matá-lo antes que crescesse. Ali, naquele espaço que era menos físico e mais psíquico, Clara revivia, não os fatos, mas a sensação de estar sempre no limite entre o querer e o dever, entre o impulso e a punição. O quarto se tornava um útero invertido. Não gerava, continha, era o cárcere das possibilidades. E foi nesse cárcere que Clara se viu inteira, pela primeira vez. Não como vítima, não como sintoma, mas como história. O corpo doía, não por doença, mas porque lembrava. As costas, os braços, o ventre, todos registravam o trauma com precisão cirúrgica. A linguagem da histeria, afinal, era feita de músculos e lacunas. Freud escreveu que o desejo recalcado sempre retorna, mas omitiu o preço. O retorno não é um alívio, é um desmoronamento. Clara sentia os alicerces da sua estrutura ruírem, e mesmo assim permaneceu ali, firme, como quem assiste ao próprio terremoto sem fugir. Ela começou a murmurar palavras soltas, fragmentos de orações que ouvia na infância, cânticos esquecidos, uma ladainha sem fé. Não buscava redenção, buscava tradução, uma maneira de transformar a dor muda em algo compreensível.
Não encontrou, mas algo mudou. Ao sair do quarto, Clara não carregava mais o vestido, nem os símbolos que nele estavam presos. Saiu como quem retorna de um sepultamento simbólico. Enterrara, finalmente, a menina que nunca pôde ser criança. E com ela, o silêncio que vestia como armadura. O quarto permaneceu aberto desde então. Não como lugar de visita, mas como cicatriz. O corpo de Clara, embora ainda adoecido, estava menos contido. Havia um tremor novo em seus gestos, uma espécie de inquietação vital. A cada passo pela casa, algo ecoava nos ossos. Um rumor de que o desejo, mesmo mutilado, sempre encontra um jeito de existir, mesmo que escondido nos sonhos, mesmo que disfarçado em sintomas. E Clara, agora, era sua própria testemunha. Havia-se passado um mês desde que Clara abrira o quarto escuro. A casa, por fora, continuava a mesma. A fachada pálida, as janelas cerradas, o jardim onde nada florescia. Mas por dentro, algo se rearranjava. Não de forma linear, mas como uma rachadura que se espalha sob a pintura antiga. As paredes pareciam ouvir. O chão respirava com ela. E os espelhos haviam começado a responder. Clara evitara seu reflexo por décadas. Como muitas mulheres marcadas pela repressão, aprendera que ver-se demais era perigoso. O olhar direto podia acordar aquilo que fora ensinado a calar. O desejo, a raiva, a fome e, o pior de tudo, o reconhecimento. Não de uma identidade, mas de uma ausência. A mulher que nunca se permitiu nascer. Agora, ao passar diante dos espelhos, algo os tornava diferentes. Não refletiam exatamente o que estavam diante deles. Às vezes, mostravam-na com o rosto da infância, mas com olhos de anciã. Noutras, projetavam uma mulher que sorria com os dentes cerrados, como se segurasse um grito entre os molares. Mas o mais assustador era quando os espelhos devolviam um corpo ausente, como se Clara já não estivesse ali. Era como se os fragmentos de si própria começassem a se apresentar um a um, como sombras que finalmente exigiam nome. E nomear é perigoso. Certa noite, durante uma crise febril, Clara sentiu-se compelida a ir até o grande espelho da sala. Era antigo, herdado de sua avó, e por muitos anos permanecera coberto por um lençol grosso. Agora, exposto, parecia brilhar no escuro com uma luz fria, quase azulada. Ela se aproximou como quem toca um animal selvagem, os pés descalços, os joelhos instáveis, e diante do espelho, parou. O reflexo era ela, e não era. A mulher do espelho parecia viva de um modo que Clara jamais fora. Os cabelos soltos, a pele marcada, mas não envergonhada, o corpo curvado com força, não com vergonha. A figura olhava direto nos olhos de Clara, como quem reconhece algo escondido. E nesse encontro silencioso, uma lembrança emergiu, não como imagem, mas como vertigem. Ela tinha 12 anos e, pela primeira vez, sentira algo estranho ao roçar os lençóis. Um calor, um formigamento, algo que não sabia nomear. Quando contou à mãe, ouviu apenas uma frase: "Menina decente não pensa nessas coisas." Naquele dia, Clara aprendeu que seu corpo era indecente, que pensar sobre ele era uma falha moral, que senti-lo era uma ameaça. E ali começara o divórcio entre o que sentia e o que se permitia saber. O inconsciente, sempre atento, arquivou tudo. E agora o espelho devolvia o arquivo. Ela caiu de joelhos. O reflexo não caiu com ela. Permaneceu em pé, forte, imóvel. E Clara soube. Aquela mulher que a observava era ela mesma. Não a que fora, mas a que poderia ter sido. A que viveu silenciosa dentro dela todos esses anos, esperando o momento de ressurgir. Mas esse renascimento trazia um preço. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram. Suores noturnos, palpitações. A pele coçava como se quisesse rasgar. E os sonhos tornaram-se visões. Não mais devaneios oníricos, mas experiências vívidas. Sonhava com corpos costurados, com bocas sem língua, com meninas enfileiradas diante de um altar, oferecendo seus úteros em bandejas de prata. Era uma missa invertida.
um ritual psíquico onde a feminilidade era sacrificada antes mesmo de ser compreendida. O que Clara vivia agora não era histeria, era uma travessia arquetípica. O mergulho profundo nos símbolos da repressão sexual. O reencontro com os mitos que estruturam a subjetividade feminina. Lilith, a rejeitada. Eva, a culpada. Cassandra, a não ouvida. Todas habitavam agora seu corpo como moradoras clandestinas. E falavam, por entre os espasmos, as cólicas, os tremores. Clara entendeu. Seu corpo era um livro antigo, um grimório feminino escrito em dor e silêncio. E começou a ler. Cada cicatriz, uma palavra. Cada tremor, uma frase. Cada ausência, uma história amputada. Ela se sentava diante do espelho por horas, não para contemplar a vaidade, mas para decifrar. Era como assistir a um filme silencioso sobre si mesma. Percebia gestos que repetia desde a infância. O modo de cruzar as pernas, o cuidado excessivo ao dobrar as roupas, o impulso de pedir desculpas por ocupar espaço. Pequenos gestos, mas todos nascidos da repressão. A repressão sexual, afinal, não é só ausência de prazer. É a arquitetura do comportamento, é escrita no corpo. E Clara agora reescrevia. Com hesitação, com medo, mas também com fúria. O espelho já não era mais um objeto, era um confessor, um aliado, um abismo. E ao encará-lo dia após dia, Clara se reconectava com a mulher silenciada. Não para torná-la livre, pois a liberdade ainda era um sonho distante, mas para admitir sua existência. E isso, naquele mundo de silêncios e interdições, já era uma forma de revolução. A casa agora era outra, não porque suas paredes tivessem mudado ou os móveis trocado de lugar, mas porque a atmosfera, imperceptível aos olhos apressados, havia se tornado espessa, como se cada canto respirasse em uníssono com Clara. Os espelhos, antes testemunhas passivas, agora pareciam pulsar. O corvo, empalhado sobre a cômoda, já não era símbolo de morte, mas sentinela do inconsciente. E os diários, escritos e queimados noite após noite, haviam deixado no ar um cheiro de carne viva, um cheiro de verdade crua. Clara não se curara, mas a cura nunca fora o objetivo. O que ela buscava era revelação, e ela veio, silenciosa, insuportável, redentora. Na última semana de setembro, Clara sentiu que algo se encerrava. Não de maneira dramática, mas com o tipo de encerramento que só a psique conhece. Aquele que não se diz, apenas se constata. Levantava-se da cama com dificuldade, os músculos parecendo feitos de areia molhada. O corpo, esgotado por anos de sintomas, já não lutava. Mas a alma, essa dançava com a vertigem. Passava horas diante da janela, observando um mundo que nunca entendera. O padeiro, a professora, o farmacêutico, todos a cumprimentavam com sorrisos educados, sem jamais perguntar o que realmente lhe atravessava. E Clara sorria de volta, mas não por simpatia. Sorria porque sabia. Sabia que em cada um deles havia um pouco de si mesma. Cada um carregava sua própria histeria escondida, sua própria repressão moldada em verniz. Ela, ao menos, tivera a coragem de enlouquecer à vista dos espelhos. À noite, os sonhos se aquietaram. Não porque os monstros se foram, mas porque aprenderam a coexistir. Clara sonhava agora com campos abertos, embora neles houvesse ruínas. Sonhava com árvores onde pendiam partes de vestidos, com rios escuros, onde corpos flutuavam em paz. Sonhava consigo mesma, menina e mulher, andando lado a lado sem se tocarem. Havia tristeza ali, sim, mas havia aceitação. Foi numa dessas noites, enquanto caminhava pelos corredores da casa, que Clara sentiu algo estranho, o som do próprio nome, sussurrado. Não por uma boca externa, mas por dentro. Clara, Clara, Clara. Era como se o inconsciente, pela primeira vez, a reconhecesse. O nome que por tanto tempo fora pronunciado como diagnóstico, Clara, a nervosa, Clara, a doente,
Clara, a que nunca casou. Agora voltava limpo, despido de adjetivos, devolvido à sua raiz. Clara, a que ardeu. Clara, a que viu. Clara, a que não negou. Na manhã seguinte, pegou um dos poucos espelhos ainda inteiros da casa e quebrou-o. Não por raiva, mas por fim. Não precisava mais dele. O reflexo já não era necessário. Tudo o que precisava ver estava dentro. Pegou então seus cadernos, os que havia poupado do fogo, e enterrou-os no jardim onde os pássaros jaziam. Cobriu-os com as mãos nuas, e pela primeira vez sorriu sem ironia. O solo, cúmplice de suas mortes simbólicas, agora receberia também a palavra. Depois, vestiu um dos trajes antigos de cor violeta que jamais havia usado. Um vestido de festa, de dança, de outras épocas. A bainha tocava seus tornozelos como um sussurro, e ao caminhar pela casa, parecia levitar, como uma mulher que já não se importa com a gravidade. Antes do entardecer, sentou-se na poltrona do quarto escuro, e ali permaneceu, não como vítima, não como sobrevivente, mas como símbolo. Fechou os olhos e se deixou dissolver. Não houve morte, houve retorno ao lugar de onde tudo emerge, o inconsciente. Ao fim, Clara não desapareceu. Ela se espalhou nos objetos, nos espelhos quebrados, na terra. Na febre de outras mulheres que ainda seriam chamadas de histéricas, de loucas, de sensíveis demais. E talvez, em noites silenciosas, alguém entre naquela casa esquecida e sinta um arrepio leve, como um dedo invisível roçando a nuca. É Clara, Clara, a flor cortada, que finalmente pôde brotar no escuro. Hoje, visitamos os subterrâneos de Clara, um corpo marcado não por doenças, mas por palavras nunca ditas. Descobrimos que a histeria não é um distúrbio, mas um idioma ancestral, nascido da repressão e do desejo proibido. E talvez a pergunta final não seja o que houve com Clara, mas quantas Claras ainda vivem dentro de nós, aguardando a permissão para existir? Se isso tocou algo dentro de você, mesmo que um incômodo, um desconforto, uma lembrança esquecida, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal Psicanálise das Trevas e ative as notificações. Assim, continuaremos desenterrando histórias que dormem no inconsciente coletivo. Até o próximo mergulho. E lembre-se, o que chamamos de loucura, muitas vezes é só a verdade sufocada demais para caber no mundo.